Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, queremos cantar em Mi maior, Tiago, pedindo, clamando com fé. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, cantando. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, cantando com fé. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Pode continuar com o violão discretamente. Veja que interessante. Diga comigo o que Jesus prometeu para nós hoje aqui. Eu rogarei ao Pai. Eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará um outro defensor. E Ele vos dará um outro defensor. Que permanecerá convosco. Que permanecerá convosco. Para sempre. Para sempre. É muito difícil traduzir essa palavrinha bonita, que aparece com letra maiúscula hoje, que chama defensor. Quando nós lemos o Evangelho no original, no idioma grego, a gente vê uma palavra que a gente já usa em português, às vezes sem noção, que é parakletos. Paráclito, parakletos, né? Em grego parakletos. É interessante que kletos quer dizer chamado. Por isso que os meninos de preto, de batina preta, né? Eles chamam acólito. Dentro da palavra acólito está kletos, chamado para estar ao lado. É o acólito, aquele que está do lado, né? E é interessante que se você falar parakletos, então kletos é chamado, e pará em grego significa estar do lado. Então, parácletos é uma pessoa que foi chamada para ficar onde? Do lado. Até aqui tudo bem, né? E aí então, quando vão traduzir a Bíblia, o Evangelho foi escrito em grego para o latim, que é antes de vir para todas as línguas, e claro, o tradutor teve dificuldade, porque ele falou, como é que eu vou traduzir paráclito?
Porque como que eu vou falar isso em português? Quem está do lado? Numa palavra só. Então olha que interessante, juntaram duas palavras em latim. Uma chama-se ad. Ad, com D mudo, significa estar do lado em latim. Ad, estar ao lado. E uma segunda palavra que significa chamado, convocado, que é vocatus. A palavra vocatus vem do verbo vocare. E vocar em latim quer dizer chamar. Por isso que a gente fala que você tem uma vocação, que você é um vocacionado. Quando eu falo que você tem uma vocação, que você é um vocacionado, eu estou falando que você tem um chamado nessa terra. E não tem ninguém que não tenha. Você tem seu chamado, você sabe qual é o seu? Se não sabe, pede para o Espírito Santo te mostrar. Agora, vamos juntar as duas palavrinhas agora, não mais em grego, mas em latim. Ad vocatus. Que palavra em português você usa que lembra essa? Advogado. O que é um advogado? É uma pessoa que foi chamada para estar ao lado fazendo o quê? Defendendo. Entendeu porque Jesus falou assim, eu vou enviar para vocês um outro defensor que vai ficar com vocês para sempre. Entendeu? E quem é esse advogado, esse paráclitos? Quem é? O Espírito Santo. Ótimo, até aqui tudo bem. Agora mais uma pergunta. Por que ele falou assim? Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro paráclitos. Ele vos enviará um outro defensor. Por que ele falou outro? Por que outro? Qual que é o primeiro? Jesus. Porque Jesus não veio para te condenar. Ele veio para te salvar. E em João capítulo 3, versículo 16, veja o que está escrito lá, diga comigo. Pois Deus amou o mundo de tal forma. Pois Deus amou o mundo de tal forma. Que Ele deu seu Filho único. Que Ele deu seu Filho único. Para que todo aquele que nele crer não pereça. Para que todo aquele que nele crer não pereça. Mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Então veja que bonito, Jesus veio para nos defender das acusações de Satanás. Porque desde que nós erramos no paraíso, a serpente nos acusa, dizendo, eles são meus. Porque eles aceitaram a minha proposta, que o padre pregou domingo passado. Mas Jesus Cristo veio para nos defender. Morrendo na Santa Cruz, Ele nos comprou com seu sangue precioso, um altíssimo preço, diga-se de passagem, não é? E Ele veio para ser o nosso advogado, o primeiro advogado é Ele. Mas Ele fala assim, olha, eu tenho que subir, porque eu tenho que enviar para vocês um segundo defensor, um segundo advogado, e esse advogado vai estar com vocês para sempre, até o mundo acabar. E Ele não vem para acusar vocês, Ele vem para curar vocês. Quando o Espírito Santo mostra para nós um pecado, o pecado é uma ferida de morte, porque o salário do pecado é a morte, nunca é igual ao demônio. O demônio mostra seus erros para te diminuir. O Espírito Santo mostra uma ferida para curar, para cauterizá-la com seu fogo santo e abrasador. Nunca o Espírito Santo é um acusador. O Espírito Santo é o seu advogado de defesa. Ele está contigo para te defender. Então veja que bonito isso, fale comigo. Se a minha consciência me acusa, se a minha consciência me acusa, o Espírito Santo me defende. O Espírito Santo me defende. Para que eu me redima. Para que eu me redima. E peça perdão. E peça perdão. Então o Espírito Santo não é um acusador. Mas agora é importante também ensinar por que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu essa palavra para Ele, para identificar a Ele e o Espírito Santo. Então é importante também entender. Veja, no mundo antigo, no Império Antigo, no começo do Império Romano, não existia, gente, a profissão de advogado. O direito ainda estava sendo constituído, estava sendo organizado, né? Ius generalia, ius civilis, direitos gerais, direitos civis, tudo estava sendo devidamente estruturado, mas ainda de forma embrionária. Então, quando você era acusado de um delito, quer você tivesse cometido o delito ou não, você era levado para uma espécie de juízo, para uma espécie de julgamento, mas não tinha advogado. Não tinha paracleto, como a gente entende. Então, como que a pessoa se virava? Só tinha duas alternativas. A primeira, se você fosse acusado, você juntava testemunhas que acreditavam em você. Testemunhas que pudessem dizer, olha, não, ele não fez isso, é um cara bom, é uma pessoa boa, ele é uma mulher boa. E essas testemunhas iam lá e quem sabe fossem levadas em conta, alguém considerasse o que elas disseram. Mas havia casos que as testemunhas, elas eram muito fraquinhas. E não tinha muito o que fazer.
E não tinha advogado como nós entendemos. Hoje, se a gente comete algum delito, alguma coisa, somos acusados, ou a gente paga advogado, se não puder pagar, o Estado paga. Mas naquela época não era assim. E aí, às vezes, quando a pessoa estava quase já sendo condenada, e às vezes era até inocente, ou culpada, o que acontecia? Acontecia uma coisa muito rara. Qual era? Um senhor, geralmente de cabelos já grisalhos, muito bem quisto na comunidade, muito prestigiado, um senhor que a comunidade toda admirava e amava pelos bens que ele havia feito para aquela nação, para aquele lugar. O que acontecia? Aquele senhor respeitado, admirado por todos, levantava lá do meio da assembleia. Estava pegando fogo. Ele não falava nada, sem nada dizer, ele subia. E todo mundo olhava, já sabia o que ia acontecer. Ele subia e sem falar nada, se colocava do lado do acusado e ficava assim. Só o fato dele subir e ficar ali, todo mundo entendia. Opa, esse cara deve ser inocente, o acusado. Porque esse senhor, idôneo de uma conduta ilibada, não colocaria as mãos no fogo por qualquer um. E geralmente aquele que estava já prestes a ser condenado à morte, era absolvido de seus delitos e de sua acusação. Por quê? Porque um paráclito, que é aquele que está do lado, idôneo de uma vida ilibada, acima de qualquer queixa ou denúncia, se colocava do lado daquele pobre homem que já não tinha mais esperança, e aquele homem era liberto das acusações, liberto da morte. Você entendeu quem é o Espírito Santo? Há momentos em sua vida que a sua consciência te acusa. Há momentos em sua vida que você sabe que você não merece o amor de Deus, que você não merece a misericórdia de Deus. E aí a gente tem vontade de fazer o quê? Fazer igual Adão e Eva, se esconder no nosso erro, se esconder no nosso pecado, porque fala assim, Deus não vai me ouvir mesmo, porque eu estou com uma vida toda torta, eu enfiei o pé na jaca, eu estou vivendo todo torto, estou vivendo todo errado, Deus não vai me escutar mesmo, eu vou à missa para quê? Eu vou perder tempo. Eu vou rezar o terço para quê? Deus não vai me escutar, porque nós achamos que Deus é mesquinho igual a gente. Porque nós achamos que Deus é vingativo igual a gente, mas Deus não é assim. Deus é amor, Deus é papai, Deus é misericórdia. Jesus nos ensinou a chamá-lo de papai, não é só de pai não, é papai. Olha a intimidade que nós podemos ter com Ele. E ao invés de Ele nos acusar, como Ele fez com o filho pródigo, Ele nos abraça, Ele nos envolve no seu amor, na sua ternura, na sua bondade, na sua misericórdia. E o Espírito Santo nos advoga e diz assim, meu filho, eu sei que você fez coisa errada, mas eu também sei que você pode fazer diferente. Eu sei que você fez más escolhas, mas eu sei que comigo você pode consertá-las. Por isso eu estou aqui do seu lado até o último dia da sua vida. E se você se acusa, eu não te acuso. Se você não se perdoa, eu te perdoo. Se você não se defende, eu te defendo. Eu assumo a tua defesa. E Satanás, por mais que nos acuse, perde o seu poder, porque o Espírito Santo advoga em nossa causa, advoga em nosso favor. Amém? Todo mundo entendeu muito bem? Então esse que é o defensor, entendeu? Eu vou enviar para vocês um outro paráclito, um outro advogado, um outro defensor. Gente do céu, dá uma paz saber que esse Espírito Santo não vem para me condenar, mas que ele vem para ser meu advogado de defesa. Eu não sei você, mas como eu preciso de um advogado de defesa, porque por mim mesmo eu sou incapaz de me defender. E se o carcará ou coisa ruim começar a falar para Deus mesmo, os meus pecados, estou lascado. Ainda bem que tem o Espírito Santo lá. Não, Ele é bom, Ele é bom. Não é tanto assim, mas por causa do Espírito Santo, Deus me perdoa. Se a tua consciência te condena, Deus não te condena, porque Ele é o teu defensor. Por isso, sem a luz que acode, diga comigo, sem a luz que acode. Sem a luz que acode. Nada o homem pode. Nada o homem pode. Que coisa bonita. Sem a luz que acode, nada o homem pode. E aí então quero que você veja uma coisa. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. E tem vários, água, vento. Por isso o padre está de vermelho. Mas por que Deus às vezes coloca símbolo como água, óleo, vento, fogo? Porque Deus sabe que a gente tem uma dificuldade tremenda de entender as coisas invisíveis, né? A gente tem uma dificuldade. Aí Deus usa coisas visíveis, imperfeitas, para falar das coisas visíveis e imperfeitas, para falar das coisas invisíveis que são perfeitas. Então veja que interessante.
Quando você olha para o fogo, quais são as principais características do fogo? Vamos dizer as principais. Por exemplo, a primeira, o fogo aquece e ilumina, né? Aquece na geleira, aquece o frio, né? Aquece muitas vezes numa noite fria, as pessoas acendem a lareira e o fogo aquece. Ou então lá em Campos do Jordão, liga aquelas fogueiras lá, né? Lá no Capivari da vida, né? Para aquecer a turma comendo seu fondue, né? O fogo aquece. Segunda coisa, numa floresta escura, a turma acende a fogueira para espantar os bichos, os animais predadores. Olha que interessante. O fogo também protege, o fogo também defende. Terceira coisa, o fogo transforma os alimentos. Desde que a humanidade descobriu o fogo, a gastronomia sofreu uma evolução tremenda. Porque nós conseguimos transformar os alimentos, coisas duras se tornam mais amolecidas pelo poder do fogo, como a gente cantou, ele dobra o que é duro, né? Ele dobra o que é duro, no frio aquece, é o fogo. O fogo também tem uma característica interessante, porque ele tem a capacidade de purificar. Então, nas civilizações antigas, mesmo lá em Jerusalém, na época dos apóstolos, fora de Jerusalém, fora dos muros, tinha um vale, um abismo, chamado Vale do Guerrinom, que também é chamado de Geena. Era onde a turma jogava todo o lixo de Jerusalém. E jogava o lixo lá, e aí, claro, os alimentos entravam em putrefação, começava a juntar coró, juntar bicho, né? E a turma botava fogo para incinerar aquele lixo, né? Então Jesus usa aquela Geena, está lá no Evangelho, quem lê o Evangelho sabe, para falar do inferno. Que ele fala onde o fogo nunca se apaga e os vermes deles nunca morrem. Ele usa essa imagem. Mas veja que interessante, nas cidades é comum, em muitas cidades ainda, que o lixo seja incinerado, queimado. O Espírito Santo faz isso em nós. Quantas vezes Ele queima em nós, nossos vícios, nossas paixões desmedidas e desregradas. Quantas vezes Ele queima em nós aquela ferida, cauteriza aquela ferida que não cicatrizou, que a gente sofreu em algum momento em nossa vida, está a ferida lá, de vez em quando ela sangra, vem uma memória, vem uma música, começa a sangrar, e o Espírito Santo com a luz dele, com o fogo abrasador dele, cauteriza, criando uma casquinha naquela ferida para nós. O Espírito Santo cicatriza as feridas da alma, né? Quantas e quantas vezes. Por isso que um dos exemplos mais bonitos que eu já vi, tem vários, mas é esse que eu gostaria de contar para vocês, aqui nessa igreja pela primeira vez. Nunca contei para vocês, vou contar. Certa feita um senhor que morava no hemisfério norte. Nós sabemos que no hemisfério norte, na época do inverno, né, tem a geleira, né? O inverno rigoroso, nevasca. Agora o clima está tão bagunçado que tem neve até no Brasil, né? Agora a coisa está meio de cabeça para baixo. Mas, geralmente no hemisfério norte, né? Canadá, Estados Unidos, que mais? Itália, Espanha, França. Você vê aquelas nevascas que as pessoas têm que tirar aquelas camadas de gelo, né? Para evitar acidente, para o carro não derrapar e tudo mais. E aí um senhorzinho que morava sozinho, ele teve que se ausentar da casa dele no inverno, tem que fazer uma visita para um familiar, e voltou algum tempo depois. Quando ele voltou na casa dele, ele viu o quintal, que dava para você afundar a perna, né? Naquela quantidade de gelo. Até aí tudo bem, né? Mas, quando ele entrou na casa, ele olhou para as janelas, a casa dele tinha várias janelas, e ele gostava de vitrais, mais ou menos como os de Santa Filomena, assim, né? Arrumadinhos, com bisoteias, coloridos. Então ele tinha feito uma decoração muito bonita, deixava a parte transparente para olhar para fora. Quando ele chegou na casa dele, ele viu que todas as janelas estavam com uma camada muito espessa, muito grossa de gelo, né? E ele sofria de claustrofobia. Ele gostava de estar sentadinho na poltrona dele, mas vendo pela janela o que estava acontecendo lá fora, porque senão ele tinha um piripaque, né? E aí ele ficou muito assim consternado, porque tinha uma camada realmente muito grossa de gelo em todas as janelas. E aí, desesperado, ele foi na cozinha, pegou uma faca, e com a ponta da faca ele começou a arrancar desesperadamente aquele gelo, né? E tal, e tal. E nisso um amigo dele, vizinho, percebeu que ele tinha chegado, que viu o carro dele, foi fazer uma visita. E chegando lá, ele ofereceu um chazinho quente para espantar o frio, né? E chegando lá, ele conversa vai, conversa vem, e ele continuou ali, né?
que ele tinha aquele problema, um problema até de cabeça, né? Não conseguia ficar com coisa fechada. E o amigo falou: o que você está fazendo? Ah, eu tenho um problema, rapaz, eu tenho claustrofobia. Se eu não enxergar o que está acontecendo lá fora, eu piro. Mas o que você está fazendo? Estou com essa ponta da faca arrancando o gelo. O amigo falou assim: olha, desculpa me intrometer, mas você está acabando com o vidro. Você pagou caro, é vidro importado, né? Sabe que a cor vermelha de vidro que a gente tem aqui em Santa Filomena não tem no Brasil, só lá no hemisfério norte. Essas cores aqui não existem no Brasil, né? São vidros que a gente nem fabrica. Ele falou assim: você está pegando uma coisa bonita dessa e com a ponta da faca está estragando, para que fazer isso? Mas como é que eu vou fazer? E o amigo dele falou assim: pera lá, arruma umas velas aí para nós. Pegou umas velas, umas 4, 5 ou 7, acendeu e falou assim: agora espera. E botou. O que começou a acontecer? O gelo começou a derreter e, sem muito esforço, com a mão, ele conseguia tirar aquela placa de gelo que estava lá e sem danificar a sua janela. Você entendeu? Algumas vezes em sua vida vai criando uma geleira, uma casca. E eu vou ser bem honesto. Em mim também. Porque você vai amando, se entregando às pessoas, e que elas fazem com você. Mas quanto mais bom você é, mais trouxa você fica, não parece? Não parece? Mas não é verdade. Vale a pena ser bom, né? Às vezes a pessoa fala assim: ai padre, eu amei tanto e fui descartado. Então diga assim comigo: quem ama nunca perde. Quem ama nunca perde. Perdeu quem não amou. Perdeu quem não amou. Então relaxa, fica tranquilo. Quem não ama é que é o problema. Às vezes a pessoa fala assim: padre, amei tanto, fui traído. Que bom. Jesus também foi traído. Você pode imitar melhor nosso Senhor. Porque entre ser o traído e aquele que trai, é melhor ser o traído. Porque os traídos encontrarão misericórdia. E os traidores a justiça. Então não tenha medo. Não tenha medo. E às vezes também você fez tanto bem para uma pessoa, foi um amigo verdadeiro, foi um amigo leal. O que você recebeu em troca? Nada. Vai não dar uma raiva, né? Ah, não vou mais ser bom. A partir de hoje, não vou mais amar ninguém. A partir de hoje, eu não vou ser mais amigo de ninguém. Vou ser um farso. Não, isso é pensamento do demônio. Não é o pensamento de Deus. Não é porque as pessoas te trocaram, te rejeitaram, te traíram, que você não vai mais amar. Que você não vai mais se lançar, que você não vai mais se entregar verdadeiramente nas relações de amizade, de amor e de afeto, porque tem aí uma falta de perdão, tem aí uma camada grossa de gelo que ficou no seu coração, e isso foi fazendo de você uma pessoa insensível, foi fazendo de você uma pessoa fria, foi fazendo de você uma pessoa que se tornou incapaz de se relacionar com os outros, porque você ficou simplesmente uma pessoa fechada. Você não é capaz mais de abraçar, você não é capaz mais de externar carinho, você não é mais capaz de dizer eu te amo. Você vai se tornando uma pessoa insuportável, não só para quem está à sua volta, mas para você mesmo, que quem mais faz mal é para você. E aí quando você vai juntando esse monte de falta de perdão, raiva, ódio, rejeição, todas essas coisas que você vai acumulando e você gosta de viver, porque uma coisa eu vou falar para você: a pessoa está com o coração machucado, ao invés de ela ir na fonte, que é no Espírito Santo, o que é que ela faz quando a pessoa está com o coração machucado? Ouve música de fossa. Já reparou? Bota uma meia luz, baixa a luz, que eu quero curtir minha fossa agora, quero curtir minha bad. Bota um sertanojo, daqueles que falam que você foi chifrado, de preferência. Ela me traiu, ela foi, eu fiquei, né? E aí começa a escutar aquela música, começa a chorar. Daqui a pouco a pessoa pegando uma faca e ficando no peito. Ah, meu Deus, minha vida não vale nada. Quando você sentir tristeza, solidão, não vai escutar a música do mundo, vai escutar a música do Espírito Santo. Vai louvar a Santíssima Trindade. Vai conversar com a Virgem Maria. Se sente largado e largada? Fala para Nossa Senhora, vamos dar uma volta na Arthur Bernardes, vamos só nós dois, vamos curtir. Pega na mão da Virgem Maria e vai, né? Larga a mão de se fazer de vítima. E agora fica nessa: não ama mais ninguém, não acredita mais em ninguém, não me entrega mais para ninguém. E aí tem um rebote.
Qual que é o efeito rebote? Vou explicar para quem não sabe. Porque aqui eu estou falando da vida. Eu falo da vida e da Bíblia. Né? Depois tem que editar essa homilia. O efeito rebote é o seguinte. A pessoa fala assim, eu não estou aguentando mais essa geleira que está no meu coração. Eu vou arrancar. O que ela faz? Vai beber. Entorta o caneco. Vai fumar narguilé. Que é 50 litros de fumaça por sessão. Que é inteligente pra caramba quem faz isso, né? Só Deus na causa. Ai, ai. Como Deus tem paciência com a gente, né? É mais fácil você botar a boca no escapamento do carro e ficar assim, ó. É mais lucro, que pelo menos economiza gasolina. Por que você não põe a boca no escapamento do carro do seu pai? Então, o que mais você vai fazer? Vai jogar jogos de apostas. Vai jogar, quando é vício que eu estou falando, né? O que mais? Quando você está com muita dor no peito, ó, é a sua indiferença que me mata. Vou dar uns beijos. Mas você sabe que não resolve. Porque aquele beijo é a coisa mais vazia que você experimenta. Não é de uma pessoa que quer fazer vida com você de verdade. Você sabe que está se iludindo e iludindo a pessoa também. Vai deitar com o primeiro que aparece. E aí o que acontece com você? Sabe o que você está fazendo? Você está tentando resolver seu problema, arrancar a geleira. Com o quê? Com ponta de faca. E o que você faz com você? Só se machuca ainda mais. Entenderam bem? Isso são soluções placebo, gente. O que é placebo? Quando o cientista inventa um remédio lá, o que ele faz? Ele dá farinha para metade e remédio verdadeiro para a segunda, não é assim? E a turma que toma farinha, estou me sentindo super melhor. Pum, morri. Porque é feito placebo, não é remédio. Então tem coisa na vida que é remédio. E tem coisa na vida que é feito placebo. Então presta atenção. Você quer curar a sua dor saindo com a mulherada, saindo com a homarada? Não vai. Enchendo a cara de pinga. Não vai. De vodka. Não vai. Você sabe que não vai. Mas aí tem uma coisa fantástica, gente. Olha, o que eu vou dizer agora para terminar. Pode parecer que eu estou falando isso porque eu não sei, talvez as pessoas não acreditam, mas é verdade. Poucas orações são tão poderosas como esta que eu vou falar agora para você. Fale comigo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração e diga: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Feche os seus olhos e diga: vem Espírito Santo. 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 Vou ensinar um segredo para você. Quando você sentir um mal-estar, uma angústia, bota a mão e diga: vem Espírito Santo. Quando você sentir uma coisa muito ruim para uma pessoa que te machucou, e você só de lembrar dessa pessoa dói, vem Espírito Santo. Gente, falo uma coisa para você de todo o meu coração. Ele acende um fogo aqui. E o gelo começa a derreter, a derreter, a derreter. Sem machucar. Porque só Ele é capaz de nos curar e resolver a nossa dor. Sem nos ferir. Porque Ele é o doce hóspede da alma. E é uma oração curtinha, que às vezes você fica nervoso, você fala assim: o que eu rezo? Eu rezo em latim, rezo... Não. Vem Espírito Santo. E deixa que a chama dele vai derretendo a tua geleira, vai acabando com a tua frieza. E olha, não demora muito, você volta a ser um bom amigo. Você volta a sorrir de novo. E você se descobre amando mais uma vez. Porque Ele é o único que é capaz de fazer novas todas as coisas. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso
posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Ficando em pé e cantando, vem Espírito, comigo. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Cinegrafista, pega o povo de Deus. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso. Vai percorrendo a igreja com a câmera. Eu quero amar, eu quero ser. Vamos clamar sobre o que está em casa. Eu quero amar. Estenda sua mão agora para a câmera, para quem está lá em casa. Aquilo que Deus. Quem está em casa vai receber também o Espírito Santo hoje. Vai ser renovado na graça de Deus. Vai ser batizado no Espírito Santo. Sozinho eu não posso mais. Impõe as suas mãos. Vem Espírito. Vamos clamar. Está fraco. Vem Espírito. Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Todo mundo está na igreja. Olha agora para a câmera e diga para quem está em casa: receba o Espírito Santo. Impõe as suas mãos e diga: receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba hoje. Receba O hoje Espírito Santo de Deus. o Espírito Santo Porque de sozinhos Deus. Porque sozinhos nós não podemos mais. nós não podemos mais. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E muitos de vocês eu estava vendo pela visualização como bebês. Em que sentido? Bebês estão nascendo de novo. Estão nascendo mais uma vez. É a vida nova que o Espírito Santo está te dando. Amém? Enviai o vosso Espírito, Senhor.